boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Que prazer estar com você mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Para você que ainda não me conhece, que caiu de paraquedas nesse vídeo, muito prazer, eu me chamo Matheus. Eu sou professor aqui da classe dos jovens da Igreja Adventista Central de Perus. Você está no nosso canal, seja muito bem-vindo, inclusive. Você possa estar aproveitando também os outros vídeos que nós postamos aqui no canal, os cultos que nós transmitimos todos os sábados, os outros vídeos da Escola Sabatina que nós temos gravado. Já estamos no 10º vídeo dessa série, 10ª lição. Já está acabando o trimestre, passa muito rápido. Mas para você que ainda não conhece a lição da Escola Sabatina, esse é um guia de estudos da Bíblia que nós temos com todas as pessoas da Igreja Adventista, para várias faixas etárias. Essa aqui é de jovens. E nós estamos estudando a cada 3 meses um tema, e todas as semanas nós vemos um pouquinho a mais sobre esse tema geral, que no caso desse trimestre é apologética, a arte de defender a fé cristã e de falar de verdade em meio a um mundo de dúvidas que nós temos vivido. Ultimamente, nas últimas semanas, nós temos falado sobre os pontos que fazem com que o cristianismo seja uma religião diferente das outras. Nós falamos sobre a morte e ressurreição de Jesus, nós falamos sobre a mensagem de Jesus, que já se faz única, nós vemos até mesmo provas sobre a ressurreição de Jesus, mas existe um fator que pode ser tanto um apoio para nossos argumentos, como algo que faça as pessoas duvidarem do que se diz a respeito da fé cristã, que é justamente a base de toda a nossa fé, a Bíblia Sagrada, este livro sagrado que nós temos em mãos e que para muitas pessoas ainda não é bem compreendido. Nessa semana nós estudamos e agora vamos recapitular alguns pontos que nos levam a entender o que faz a Bíblia ser um livro tão importante, tão diferente. Será que a Bíblia é confiável? Não apenas religiosamente, mas arqueologicamente, historicamente? Será que eu posso realmente basear a minha vida nesse livro? É o que nós vamos estudar e entender um pouco mais hoje, mas antes quero te convidar a fazer uma oração comigo. Oremos? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para Te agradecer pelo Senhor estar cuidando de nós até aqui. Pai, quero pedir que o Senhor esteja conosco neste estudo, em especial que esteja com a pessoa que está me ouvindo do outro lado da telinha. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa abrir os nossos corações para que nós possamos entender o que a Bíblia traz de tão especial, de tão diferente e o que isso pode significar na nossa vida. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bíblia Sagrada, um livro que na verdade é uma coleção de livros, 66 livros, que foram escritos ao longo de 1.600 anos por cerca de 40 autores diferentes. Autores que variavam entre reis, pastores de ovelhas, médicos, diplomatas, pescadores, profetas. Todas essas pessoas em épocas diferentes, lugares diferentes, contextos sociais diferentes, até mesmo línguas diferentes. 3 ao todo: hebraico, aramaico e grego. E mesmo assim, todas elas falando a mesma mensagem e proclamando o mesmo Deus de formas um pouquinho diferentes, é verdade, mas que não alteram a mensagem de um Deus único que se manifesta e conversa com a humanidade. Muitas pessoas, mesmo dentro do cristianismo, ainda não entenderam a complexidade e a grandeza desse livro que nós temos em mãos. Você provavelmente tem uma Bíblia em casa. Eu não estou falando de você necessariamente ter lido ela toda de cabo a rabo centenas de vezes. Eu estou falando de você entender o que está escrito aqui dentro. De você entender por que esse se tornou o livro que transformou a vida de tantas pessoas ao longo da história. Se você parar para pensar, todas as religiões têm o seu livro especial, o seu livro sagrado. O muçulmano tem o Alcorão. O judeu, além da Torá e da Tanakh, também tem, por exemplo, o Talmud, que é um outro livro que se criou também nessa religião. O hinduísmo tem o Bhagavad Gita, é até difícil falar esse nome,
Mas todas as religiões têm um conjunto de sabedoria, um conjunto escrito. Até mesmo as mitologias antigas, muitas vezes tinham suas histórias escritas em livros, que talvez não fossem sagrados, mas que contavam um pouco sobre o sagrado. Os gregos, na Ilíada, na Odisseia e em tantos outros catálogos de mitologias, também tentavam explicar questões sobre a vida, questões sobre a humanidade, questões essenciais e respostas que nós sempre procuramos como humanidade. Quero ler com você um trecho escrito pelo autor C.S. Lewis. Se você reparou que nós estamos falando bastante dele nas últimas semanas, esse foi um pregador que esclareceu muitas questões a respeito do cristianismo. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, a sede existe para a água, a busca para a verdade. E o que essa frase significa? Significa que nós, como humanos, temos uma busca incessante por verdade. Uma busca que nós tentamos responder muitas vezes com a mitologia, muitas vezes com a filosofia, algumas vezes com a ciência, mas aquela pergunta sempre está lá. A curiosidade sempre está lá. E assim como a fome, a sede só existem porque existe a comida, existe a água, essa busca pela verdade muitas vezes nos leva a pensar que existe sim algo que pode preencher esse espaço que a dúvida deixou no nosso coração. Cada religião busca entender a vida de uma forma diferente. Então fica a pergunta, a Bíblia não seria só mais uma dessas tantas tentativas de responder o acaso? Nessa semana nós entendemos que não. Porque além de ela ser diferente no seu texto de outros livros religiosos e de outras crenças, os impactos que ela gera também são muito diferentes. E eu quero começar comentando com você alguns argumentos que nós podemos usar para dizer que sim, a Bíblia é um livro confiável. Ao contrário de muitos livros religiosos, a Bíblia não depende apenas da fé para ser compreendida. Nós temos passagens que dependem do conhecimento histórico, conhecimento cultural, conhecimento geográfico, para que nós possamos entender plenamente o que o texto está querendo nos dizer. E isso abre uma margem de interpretação um pouco mais específica. Afinal de contas, para que a Bíblia fale a verdade, ela precisa estar acertando questões arqueológicas, precisa estar estudando questões culturais, de culturas antigas que já deixaram de existir há muito tempo. E por isso, o campo de estudo da Bíblia é muito mais do que simplesmente a teologia, que busca entender as questões de fé. Uma das principais pesquisas que se faz a respeito da Bíblia é a pesquisa arqueológica e histórica. E esse já é um argumento muito sólido que nós podemos usar para dizer que a Bíblia é um livro confiável. Afinal de contas, este é o livro melhor documentado que nós temos da história antiga. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Ilíada de Homero, que eu citei agora há pouco, que é um dos livros mais bem documentados que nós temos da história antiga, tem cerca de 1.800 manuscritos, 1.800 versões copiadas do texto original, digamos assim, ou copiadas de outras cópias do texto original. A questão é que o manuscrito mais antigo que nós temos é de 500 anos antes, ou melhor, 500 anos depois do manuscrito original da Ilíada. Ou seja, para que nós entendamos o livro da Ilíada, a versão mais fiel que nós podemos chegar ao texto original está a 500 anos de distância dele. Já a Bíblia, a história é diferente. Não só porque só o Novo Testamento, um pequeno trecho da Bíblia, tem mais de 2.800 manuscritos. Já é uma quantidade bem expressiva. Mas o manuscrito mais antigo que nós temos no Novo Testamento, que é o papiro Rylands, que é um trechinho do livro de João, ele foi escrito poucas décadas após o original. O livro de João foi escrito no ano 90, ou por volta do ano 90 depois de Cristo, e esse papiro é do ano 125. E o que isso realmente prova sobre a confiabilidade da Bíblia? Prova que o texto não foi alterado, como muitas pessoas alegam que foi.
Pessoas dizem que a igreja ao longo do tempo alterou o texto, que governos mudaram o texto bíblico, que livros foram retirados, livros foram adicionados, coisas foram escritas a mais. Mas nós temos as provas arqueológicas, quase os livros originais, para provar que não, o texto não foi alterado de forma a mudar a mensagem. Inclusive, muito pelo contrário, muitas expressões idiomáticas daquele tempo continuaram sendo preservadas neste livro. Um outro argumento, ainda na arqueologia, são as descobertas arqueológicas que confirmam a precisão histórica da Bíblia. Diversas cidades do mundo antigo que se perderam ao longo da história e eram citadas na Bíblia têm sido descobertas ano após ano. Personagens bíblicos que eram tidos como mitológicos foram provados ser históricos. Eles vão trazer até alguns deles. O rei Davi tem algumas menções em textos de reinos vizinhos a Israel. Pôncio Pilatos, o governante ali da região da Judéia nos tempos de Jesus, também é citado em alguns documentos romanos daquela época. Ciro o Grande, o rei, esse sim quase lendário do Império Persa que livrou os judeus, não foi perdido na história. Ele ainda era conhecido. Se duvidava, sim, era da libertação dos judeus por meio de Ciro. Mas isso também foi provado por meio do Cilindro de Ciro, um dos primeiros tratados de direitos humanos da história. A cidade da Babilônia, por muito tempo, era considerada mitológica, até que começaram a escavar o local e descobriram uma cidade enorme, assim como o texto bíblico descreve. Nabucodonosor II também foi descoberto dessa forma. E tantos outros personagens que eu poderia ir citando, que provam que a Bíblia não contava simplesmente mitos e personagens criados para serem histórias de moral. Ele conta relatos históricos com âncoras na história e na realidade daqueles dias. O terceiro ponto são as profecias. Muitos livros de profecias que hoje se ouvem falar, muitos profetas da antiguidade que ainda se ouvem falar hoje em dia, muitas vezes contam sobre algumas previsões um tanto quanto abrangentes e, digamos assim, abertas demais. Dizer que em 100 anos haveria uma grande guerra e simplesmente dizer isso. Dizer que em muitos anos no futuro haveriam doenças que seminariam parte da população, sendo que nós sempre tivemos guerras, sendo que nós sempre tivemos doenças, epidemias. A questão é que a Bíblia não se limita a profecias rasas como essas. Ela traz profecias muito detalhadas e que se cumpriram à risca. As principais delas envolvem a história de Jesus Cristo, e nós abordamos sobre isso no vídeo passado. Eu convido você a assistir esse vídeo, os dois últimos vídeos, na verdade, que falam sobre a morte e ressurreição de Jesus. Mas, por exemplo, nós temos no livro de Miqueias a mensagem que o Messias nasceria em Belém, uma cidade de 120 habitantes, uma vila muito pequena, e a profecia dizia que o rei de Israel, o Messias, nasceria naquela cidade. O livro de Isaías, capítulo 53, descreve o servo sofredor que carregaria os pecados do povo e descreve inclusive quais seriam os sofrimentos e as penalidades que o Messias deveria passar, citando inclusive a cruz, muito tempo antes da cruz ser usada pelos romanos da forma que foi. Uma quarta prova que nós podemos usar para ter a Bíblia como livro confiável são as fontes extra-bíblicas. O que as pessoas não cristãs falavam sobre a Bíblia naqueles tempos? Nós temos relatos de alguns historiadores e até mesmo alguns zombadores da fé cristã, provando que alguns relatos da Bíblia são verídicos. Como, por exemplo, a mensagem de que Jesus teria ressuscitado. A mensagem de que Jesus era Deus e que era adorado pelos cristãos. A mensagem de que os cristãos eram perseguidos naqueles tempos. Percebe como até mesmo as fontes fora da Bíblia comprovam as mensagens que a Bíblia em si prega. E aqui nós vemos argumentos muito sólidos, mas nós também temos alguns argumentos práticos que fogem da teoria, fogem da simples prova cabal. Nós temos o impacto cultural que a Bíblia exerce.
Veja, nenhum livro foi tão traduzido, tão perseguido e tão comprado, tão difundido como foi a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos a Bíblia em aproximadamente 3.500 idiomas ao redor do mundo. Esse é o livro mais vendido e muitas vezes até mesmo mais disponibilizado, porque muitas instituições fazem um esforço para que esse livro chegue de graça na sua mão. E um outro argumento é a transformação de vidas. É verdade, se alguém lê a Bíblia, mesmo que de forma superficial, ela já impressiona. De forma superficial, ela pode assustar algumas pessoas, mas de forma aprofundada, ela realmente transforma vidas. Quando as pessoas começam a ler este livro em prisões, passando por um processo de depressão profunda, passando por um processo de conceito da própria vida, muitas vezes o que determina um futuro melhor para essas pessoas é a leitura da Bíblia. E é verdade, existe um fator religioso deste livro que para muitas pessoas acaba tirando crédito, porque elas são muito céticas para sequer aceitar que um livro religioso pode ter esse impacto na vida das pessoas. Mas eu tenho quase certeza que você, perto de você, já tenha visto o relato de alguém que foi transformado pela Bíblia Sagrada. Pessoas que aprenderam a ler para conseguir ter acesso a este conteúdo, porque ouviram falar dele e se impressionaram tanto que não tinha como perder essa oportunidade. Pessoas que tiveram a vida transformada, saíram de facções, saíram de uma vida de crime, ou de uma vida de prostituição, ou de uma vida de vícios, uma vida de autodestruição, não porque viram a filosofia desse livro, não porque entenderam os fatores arqueológicos da Bíblia, e sim porque eles entenderam que essa mensagem é verdadeiramente transformadora. E só por ter esse fator, que já torna ela diferente de tantos livros que nós temos disponíveis para essas pessoas também, isso já mostra que esse livro não é um livro comum, não é um livro qualquer, e que sim, ele é confiável. Mas além desses argumentos que nós temos, obviamente, que estar prontos para dizer a pessoas talvez céticas e curiosas a respeito deste livro, mesmo que nós sejamos cristãos, nós precisamos entender que a Bíblia por si só é uma ferramenta muito eficaz para o crescimento espiritual. E isso muitas vezes as pessoas não compreendem da maneira correta. Estamos em um ponto que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem a mensagem bíblica da forma que deveriam, sendo cristãs. E a lição não deixa a oportunidade passar de nos convidar a ter um relacionamento mais íntimo com a palavra de Deus. E ela traz um texto que eu quero ler com você. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 13 ao 35. Eu vou contar a história toda com você hoje. É a história dos discípulos de Emaús. A Bíblia fala o seguinte: isso depois de Jesus ser ressuscitado. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe do que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. E eu quero parar o relato por aqui para apontar um detalhe interessante. Os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos passaram 3 anos ouvindo a pregação de Jesus.
Os discípulos sabiam que ele tinha um papel especial, que a palavra dizia que ele teria. E ainda assim, por desconhecerem alguns detalhes da Escritura, eles perderam a esperança, mesmo quando a profecia estava se cumprindo diante dos olhos deles. Percebe que a leitura da Bíblia, a leitura aprofundada, o conhecimento íntimo da palavra de Deus é o diferencial que pode nos fazer, muitas vezes, entender o que está acontecendo nas nossas vidas? Sabe, aqueles discípulos conheciam Jesus, mas só conhecer Jesus e só ter ideia do que a Bíblia falava não era o suficiente. O que deu esperança para eles, nós vamos ver agora, foi compreender a profundidade do texto bíblico. Verso 25, então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E olha o versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, de ir, seguir caminho. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava das Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. O que essa história traz de tão especial a respeito das Escrituras? Simples. Nós precisamos conhecê-las a fundo. Não podemos nos contentar apenas com o raso, apenas com aquilo que nós ouvimos numa igreja, apenas com aquilo que nós vemos pregadores dizendo no TikTok ou no Instagram. Jesus já estava revelado na Bíblia. E muitas pessoas, inclusive atentas, já tinham percebido que a Bíblia já falava sobre Jesus, de que tudo aquilo já estava profetizado, que deveria ser, que era uma profecia se cumprindo e que não deveriam ter medo e sim esperança. Mas aqueles discípulos, por não conhecerem essa parte das Escrituras, acabaram perdendo a esperança, voltavam tristes para casa. Mas então Jesus veio, e de tantos milagres que Jesus poderia operar, ele escolheu dar um estudo bíblico para eles. Ele escolheu mostrar a beleza da palavra de Deus para aqueles corações enlutados. E isso transformou a vida daquelas pessoas. Sabe, meu amigo, minha amiga, você provavelmente está em um de dois grupos. O primeiro é daqueles que ainda não conhecem a fundo a palavra de Deus e que só ouviram falar dela ou que apenas tiveram um contato superficial. A lição vai trazer um ponto interessante. Foi feito um estudo a respeito do impacto da Bíblia na vida das pessoas. Ele foi feito pelo Centro de Engajamento Bíblico e ele foi realizado com 100 mil pessoas de 8 a 80 anos, de diversas origens. E foram revelados alguns detalhes interessantes. Aqueles que liam a Bíblia 4 ou mais vezes por semana apresentavam resultados interessantes. Eles eram 62% menos propensos a se embriagarem, 59% menos propensos a consumir pornografia, 59% menos propensos a se envolver em relações sexuais fora do casamento. Eles eram 28% menos propensos a enfrentar sentimentos de solidão. E isso mostra como a vida de pessoas é sim transformada pela Bíblia, mas não por uma leitura superficial da Bíblia, não por uma leitura fraca da Bíblia, não por um conhecimento raso. E por isso, meu convite para você, se neste momento você sente que ainda não conhece a Bíblia da forma como estamos apresentando,
Se você não consegue enxergá-la como um livro tão profundo, pode parecer estranho o meu conselho, mas comece a lê-la. A lição também dá algumas dicas, caso você queira um guia. Comece com alguns salmos por dia, 2 salmos por dia. O livro de Salmos é um livro grande, tem vários capítulos que você pode ler. E com eles você vai ver um Deus que se conecta com você. Você também pode ler um capítulo de Provérbios por dia. Um pouco de sabedoria em cada capítulo, para que você possa seguir o seu dia tomando decisões melhores. Você pode ler a história de um personagem da Bíblia, mesmo que seja aquele que você só ouviu falar. Talvez a história de Davi, a história de Sansão, para que você também veja como é a prática da fé cristã na vida de pessoas, assim como você. E a questão é que, meu conselho é que você não se contente só com o conhecimento raso da palavra de Deus. Que você realmente busque entendê-la melhor. Que você realmente procure conhecer a Bíblia, para então experimentar esse mesmo sentimento de alegria que os discípulos experimentaram e que as pessoas que leem a Bíblia experimentam. Eu falei de 2 grupos e agora eu converso com o segundo, que talvez seja o seu. Você talvez já conheça a palavra de Deus, você já saiba o que está escrito neste livro, mas ainda não compartilha este livro, não compartilha essa verdade com as pessoas. E aí você pode perguntar, mas não é suficiente ler a palavra de Deus e ter esse conhecimento para mim? Não. Perceba que Jesus fez questão de apresentar a verdade bíblica para aqueles discípulos, porque ele sabia que isso iria transformar a vida deles. E esse mesmo estudo, ele vai nos dizer que as pessoas que leem a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, além de tudo isso que eu já citei, também eram 228% mais propensas a compartilhar a sua fé com outras pessoas. Uma fé forte torna você um missionário. E não simplesmente por uma exigência de igrejas ou uma exigência de pessoas, mas sim porque você começa a entender que o que está nesse livro é tão precioso, é tão significativo que você precisa levar essa verdade para as pessoas. E um outro dado interessante que a lição traz. Quando você ler a Bíblia, pergunte a si mesmo: qual o contexto dessa história, desse texto? Por que esses acontecimentos ou instruções foram registrados? O que esse trecho revela sobre Deus? E como eu posso mostrar Jesus agora que eu entendi essa história ou essa passagem? A Bíblia é um livro especial, justamente por causa da sua mensagem, por causa das características que a tornam diferente. Mas ela só faz sentido se for vivida e se for pregada. Hoje o meu convite para você é que você se aprofunde mais no estudo da Palavra de Deus. Percebe que a lição até traz um começo fácil de cumprir. 4 vezes por semana já é o suficiente para você ter transformações reais na sua vida. Tente fazer esse estudo, pelo menos essas 4 vezes por semana. Conforme você conseguir, vá aumentando. 1 vez por dia, 2 vezes por dia, algumas horas ao dia. Aprofunde o seu conhecimento na Palavra de Deus. Eu te garanto, mudanças vão acontecer. Você vai se sentir melhor, não apenas espiritualmente, mas a sua vida vai ser transformada. Você vai ter mais coragem de falar para as pessoas essa esperança que transformou você. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas por meio da sua pregação. Vamos fazer uma oração para encerrarmos nosso estudo? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Sua presença para te agradecer pela Bíblia Sagrada. Agradecer pela bênção que nós recebemos de ter este livro, que não é apenas um livro religioso que tenta explicar algumas questões sobre a vida. É um manual, é lâmpada para os nossos pés, como diz o salmista, é luz para o nosso caminho, um guia que nós temos vindo do céu. É um livro que transformou vidas ao longo da história, transformou vidas ao nosso redor, e nesse momento queremos pedir também que transforme as nossas vidas. Esteja com quem está me ouvindo neste momento, ó Deus, e que essa pessoa possa ler mais a Bíblia, que possa desfrutar mais as bênçãos que a Bíblia tem a oferecer, que ela possa falar mais da Bíblia com as pessoas ao redor dela, e que assim nós possamos ser transformados e ser usados por Ti para transformar outras pessoas por meio da Palavra de Deus. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus.
Amém. Eu te convido para estar algum dia conosco. Todos os sábados às 9 horas da manhã nós temos um momento da Escola Sabatina presencial aqui na nossa igreja. Uma classe com outros jovens discutindo sobre os temas estudados na semana, e você é meu convidado para estar conosco. Até mais e que Deus te abençoe.